Sopla tu viento aquí, viento profético, fluye tu río, mueve tus aguas, fluye tu río. Bom dia, paz do Senhor, shalom, shalom. Que bom ver meninas animadas do outro lado. Que frio! Aqui está muito frio. E estamos tentando, né? Já deu o solzinho, abriu. Não sei como está aí na sua cidade. Fiquei sabendo que Goiânia também está muito frio. Vai deixando aqui como está a sua cidade. Quem está no sul, quem está no norte, aqui, São Paulo, bem frio. Mas nós estamos aqui essa manhã quentíssima, porque o Senhor nos dá uma manhã gloriosa nesses dias. Vai chegando já e já vai compartilhando. O segredo é chegar e compartilhar, para que outros também recebam o vento do Espírito. Que bom ter você do outro lado, minha irmã, minha amiga em Cristo. Que bom que nós podemos ter essa comunhão. E Deus está inventando maneiras de nos congregarmos juntos. E essa semana nós teremos uma comunhão. Não vou dizer uma santa ceia, né, como é que a gente toma na igreja, mas uma ceia de comunhão. Porque tem muitas mulheres que estão fora da comunhão da igreja, que não está tomando sua ceia, mas o Senhor vai nos abençoar, que nós vamos estar comendo o pão e o vinho juntas, você na sua casa, nós aqui. E o Senhor diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele ali está. Então ele está com você na sua casa, ele está comigo aqui, ele está conosco, e isso é o mais importante de tudo. E hoje, por que eu estou dizendo para você já ir chegando e compartilhando? Porque hoje nós vamos começar uma nova série. Para que ficar assistindo Netflix se nós temos no nosso Godflix, o nosso canal Aviva, nós temos as nossas séries, que estamos conhecendo pessoas da Bíblia, o que eles fizeram, o que Deus fez através dele, o que Deus pega esses personagens e traz para os nossos dias atuais para nos sacudir, para nos colocar de pé, para falar com cada uma de nós. Então, hoje, começamos uma nova série. E essa série chama Mulheres em Fuga. E aí, as pessoas podem perguntar assim, mas irmã Elizabeth, você nunca sai de mulheres, larga as mulheres em paz. Não, deixa eu falar uma coisa. O profeta, não estou me qualificando como a profeta do Senhor, a profetisa, mas o dom profético nós temos. E o profeta, ele vê coisas que outras pessoas não enxergam. O profeta, ele tem olhos de águias e ele vê o futuro. Por isso o diabo fica inventando. Quando nós não usamos os dons que o Senhor nos dá, o diabo usa. Os dons não ficam soltos. Alguém usa. Se não é Deus que vai usar, pode ter certeza que o diabo vai usar os dons que nós fomos criados com eles. Por isso que muita gente fala, eu vou no vidente. Vou procurar um vidente para ver meu futuro. Bem, o futuro é mostrado dentro da casa de Deus. Por isso o Senhor diz, procurem os profetas, né? Não aquele profeta que você tem que ir atrás dele, na casa dele, procurando a palavrinha mágica que ele vai te dar todos os dias, mas eu falo no procurar o profeta, assim, o que o Senhor está dizendo para esses tempos atuais. Não é ficar buscando um guru
para falar viaja, não viaja, eu compro, não compro. Não é esse tipo de coisa que nós estamos falando. Mas vamos começar uma série hoje chamada Mulheres em Fuga. E essa palavra, ela já foi molhada com o orvalho do céu, porque ela tem estado guardada, armazenada nos cadernos amarelados. E ontem, esses dias todos, perguntando ao Senhor o que Ele quer que fale, porque eu não fico soltando coisas que eu não tenha vivido, procurando coisas que os outros estão pregando na internet. Aqui a minha internet, ó. Senhor, o que tu falas, o que tu queres? Você pode até usar quando ele te dá um tema para pesquisar mais sobre aquilo, não é pecado de jeito nenhum. Eu estou falando pessoas que ficam catando pregações dos outros para trazer para ele. Não, nós temos que pegar. Deus conhece você que está do outro lado. Ele me conhece. Então, ele sabe o que nós precisamos para esses dias atuais. Então, qual é a palavra para os nossos dias atuais, hein? A palavra que o Senhor está dando para os nossos dias atuais é mulheres em fuga. Mulheres que estão sempre fugindo de algo, correndo. Mulheres que estão sempre se escondendo atrás de algo ou de alguém. Aquela busca ansiosa que nunca se está satisfeita. E onde começou a primeira fuga? E nós, esses dias, vamos trabalhar muitos personagens da Bíblia que em um momento da vida eles estiveram em fuga. E a pergunta hoje tem algumas perguntas. De quem estou fugindo? Por que estou fugindo? Do que eu fujo? E ontem eu fiz essa pergunta para algumas mulheres. Do que você foge? E eu fiquei surpresa com as respostas. Uma me disse assim, eu falei, do que as mulheres fogem? E uma me disse assim, elas fogem de si mesmas, elas fogem dos maridos, elas fogem dos filhos, para não assumir o casamento. Algumas fogem de ser mãe, da legalidade de ser mãe, muitas não querem ser mãe. E eu disse, elas fogem para onde? E comecei a mandar para as minhas amigas, de que você foge? Qual a sua rota de fuga? E uma me disse assim, por anos minha rota de fuga foi a igreja. Por anos o serviço ao Senhor foi a minha rota de fuga. Por anos eu fiquei na igreja, inventando uma sociedade feminina, na igreja dela chamava Sociedade Feminina, e por anos esse trabalho feminino eu me escondi atrás dele para esconder as frustrações que eu tinha e que eu não percebia. E que hoje eu tenho medo do futuro, eu tenho medo da solidão, da velhice, eu tenho alguns medos e antes eu fugia das responsabilidades da casa. Hoje eu fujo de mim mesma para não pensar no futuro. E uma disse, eu fujo da responsabilidade de ser dona de casa, de cuidar da casa. E uma disse assim para mim, cuidar de casa para mim é um suplício. Ser mãe é um suplício. E a outra me disse, ser esposa, pasmem, muitas mulheres que estão procurando um marido, ela disse, ser esposa é a maior chatice do mundo. E eu me voltei e disse, então vamos ver o que papai... Eu procurei o que elas pensam, eu quero saber o que as mulheres estão pensando. Qual é a nossa rota de fuga e por que fugimos. Então nós vamos começar do princípio. Quando começou, e uma mulher, meu marido até brinca às vezes, ele fala, onde você vê uma confusão, pode saber que mulher está envolvida naquilo.
Eu falei, por quê? Por que que só as mulheres têm que estar envolvidas em confusão? Ele falou, pode saber. Se tem morte, a mulher estava envolvida provocando ciúme. Se tem alguma briga, ela inventou um fuxico, uma coisa. Eu disse, olha como nós somos acusadas de coisas. Então, vamos ver essa semana, quando iniciou a primeira fuga. Quem fez a primeira fuga? Quem foi a primeira mulher a fugir? E do que ela estava fugindo? Qual a situação, o contexto da situação? O que aconteceu para que essa mulher estivesse em fuga? Vamos orar para nós começarmos essa linda experiência, essa aventura de descobrir por que estamos em fuga, por que sempre vivemos em fuga? Pai Celeste, aqui está a sua palavra, que nós vamos ler em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó doce Espírito, venha nos ensinar a extrair tesouros inimagináveis, que nós nem sabemos, nem percebemos que tem na sua palavra. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, abra o nosso entendimento, abra, Senhor, aquela porta que foi fechada pelo pecado e que impediu a comunicação com o Senhor. Dá-nos a graça de ministrarmos essa palavra, mulheres em fuga. Por que fugimos? De onde estamos fugindo? Para onde? De quem estamos fugindo? Que nós estejamos atentas. Sabe, cada uma de nós estejamos atentas. Fala, Senhor, porque tuas servas ouvem. Tua serva que ouve. Fala o que tiveres de falar. Muda o que tiveres de mudar. Abala as estruturas que são comidas pelo pecado e levanta novas colunas dentro de nós, para que sejamos a mulher espiritual que o Senhor quer viva nesses dias de escuridão, que a nossa luz brilhe através da sua palavra. Oramos, entendemos e confiamos de que tu nos ouves, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Prontas? Canetas, cadernos, tudo preparado? Então lá vamos nós para as aventuras com o Espírito Santo de Deus. E começa do princípio, tudo começa do princípio, né? Quando Deus olhou para a terra, viu ela sem forma e vazia, e decidiu na sua eternidade, porque havia caído um querubim chamado Lúcifer, que arrastou a terça parte dos anjos e o Senhor os lançou por terra. E a Bíblia diz, e a terra estava sem forma e vazia, havia um caos sobre a terra, mas o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Sabe uma das coisas que me chamam a atenção logo nesse início? É que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Não há caos que afugenta a presença doce do Espírito Santo de Deus. Você já viu que tem pessoas que chegam e falam, nossa, minha casa hoje está um caos. Se você deixar, o Espírito Santo flutua sobre as águas, sobre o caos, sobre todas as coisas que estão acontecendo. Por isso, as mulheres precisam entender, não há situação tão difícil, não há caos mais aterrorizante, não há situação mais difícil que o doce Espírito Santo, nosso amigo, ele é o meu amigo pessoal. Conto todos os meus segredos para ele sabe todos os meus segredos. Ele me conhece por inteiro, por completa. Eu me sinto segura, porque na presença dele eu não preciso de disfarces.
porque Ele me conhece todinha. Então, que a gente esteja nessa doce aventura ao lado dele. E Deus começou a trazer luz sobre o caos. E uma das orações que eu mais faço, quando eu não vejo uma rota de fuga para onde eu vou, Senhor, eu sempre faço essa oração. Senhor, hoje eu estou tão triste que parece que eu estou cheia de trevas. Diga as minhas trevas, Senhor, haja luz. Ó Senhor, manifesta a sua luz nessas trevas que se ergueram hoje dentro de mim. Senhor, parece que hoje não estou brilhando, parece que hoje não tenho luz. Ó Senhor, olha para esse caos que está dentro de mim agora e diga, Senhor, a essa terra que o Senhor criou, haja luz. Sabe, aí eu vejo a luz do Senhor brotando e fazendo tudo. Mas vocês já conhecem a história. Deus criou os luminares, a terra, os peixes, o mar, criou tudo. Mas na eternidade de Deus, no pensamento de Deus, depois de tudo isso que ele fez, os animais selvagens, domésticos e os demais seres vivos da terra de acordo com as espécies, Deus ficou satisfeito. Eu estou lendo Gênesis 1, versículo 25. Deus ficou satisfeito e viu Deus que tudo era bom. Deus ficou satisfeito. Uau! Que criação maravilhosa fizemos! Porque ali estava o Pai, o Filho, desde a eternidade o Filho já estava, nosso doce Yeshua, e o Espírito Santo. E os três tomaram uma decisão. Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Deixa eu parar aqui para fazer alguns adendos. Qual foi o intento de Deus? Nós vamos trabalhando de pouco a pouco, porque não é possível que depois dessa série você vai continuar vivendo uma vida medíocre sem saber quem você é. Porque aqui, nesse primeiro dia, nós vamos ver o inimigo trabalhando para roubar a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? A que foi criada na eternidade, lá em cima. Então, o nosso Pai disse o seguinte: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu gostaria que você tivesse um espelho agora. Se você não tem, corre e dá uma olhada. Talvez no banheiro ou em algum lugar que está próximo. E você pode dizer assim: eu me pareço com meu pai. Eu olho assim, como se eu estivesse olhando para o espelho. Eu estou olhando para vocês agora. E eu digo, nossa, que eu sou muito parecida com ele. Porque ele nos fez. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E olha o que a palavra do Senhor diz. Que Deus criou o homem como coroa da criação. Achei lindo isso. O homem foi formado, ele é constituído de corpo e alma, e um corpo feito de terra e uma alma racional e mortal. Quero que você nunca esqueça dessa palavra. Além de você se parecer com Deus, você é imortal. Você nunca vai morrer. Como assim, irmã Elizabeth? Estou ouvindo todos os dias que o Covid está matando milhares de pessoas. Não só o Covid. Infarto, derrame cerebral, AVC, acidentes, outras enfermidades, diabetes.
Há um monte de epidemia no mundo que nós não citamos. As pessoas morrem todos os dias. O corpo da terra, terreno, nossa alma é imortal. Você nunca vai morrer. Presta atenção nisso. A religião, a igreja de Jeroboão, nunca explica, faz os seus cultozinhos, você celebra, tem festa em volta, tem deuses estranhos que são levantados para confundir você e impedir que você suba ao verdadeiro templo em Jerusalém, mas nunca te contam que você é imortal, que você nunca vai morrer quando esses olhos terrenos se fecharem. E alguns nem vão se fechar, porque Jesus está voltando. Você vai ser transformado num piscar de olhos. Então nós não morremos, meu amor. Crente entra para a vida. E quem passou a vida vivendo com a morte, abre os olhos dentro de um lugar chamado inferno, que é a morte, a primeira morte. Porque a Bíblia, lá nos últimos capítulos dela, esse é o início. Lá em Apocalipse diz que não foi criado o inferno para o homem, mas para Satanás e seus anjos. E lá no julgamento final, o diabo, os seus anjos, aqueles que passaram a vida aqui, vivendo para Satanás, segundo os princípios dele, todos serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. As pessoas vão morrer 2 vezes. Quem ficou sem Jesus? Uau! Onde você inventou isso? Nós vamos caminhando e você vai vendo. Eu estou começando hoje essa série Mulheres em Fuga e estou falando para você a nossa origem. Por que Deus nos criou e por que Satanás colocou uma rota de fuga na nossa vida que nunca tem plano e origem na eternidade com Deus. Esse plano, esse projeto engendrado não saiu do trono de Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o corpo do homem foi feito de terra, e uma alma racional e imortal foi feita, sabe de quê? Do sopro celeste. E Deus soprou nas narinas do homem o sopro de vida celeste. Meu amor, você não sabe quem é você, mas hoje você vai ficar sabendo, hoje e nos próximos dias, que nós somos pessoas que estamos na terra, mas a nossa origem é a eternidade. Esse corpo que você olha e identifica, olha aquela Elizabeth Cornélio, Deus deu essa forma para que esse corpo, esse invólucro, olha, alguém fez essa taça para que comportasse essa água. Deus fez esse invólucro e plantou, plasmou dentro de mim uma alma eterna que saiu, não foi da vontade de Satanás, não foi da vontade de homem, do sopro divino. Eu carrego em mim matéria viva da eternidade. Você carrega dentro de você. Isso aqui não te representa lá em cima. Isso é apenas a caixinha que contém o presente que está lá dentro, que é a nossa alma, criada à imagem, à semelhança de Deus. Então, quando ele olha para mim, ele vê a semelhança dele.
E ainda mais que Jesus morreu e me plasmou de volta a ele, arrebentou com a parede de separação e fez amizade de novo. E ele me abraçou e me acolheu, e ele olha para mim e vejo. Ele diz, eu vejo eu em você. Eu me vejo em você, vejo meu filho, vejo a doce presença do Espírito. Então, minha amiga, minha irmã em Cristo, minha amiga celeste, minha irmã celeste, irmã celestial, impregnada de matéria celestial, não dê a sua vida a desfrute de alguém que veio roubar a sua identidade em Cristo Jesus. E diz, nesses versículos temos a provisão feita para a felicidade de ambos. Qual felicidade? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança para o seguinte objetivo. Qual objetivo? Deus não criou um serzinho que ele esmaga com o pé, alguém passa e esmaga. Ele disse, não, nós vamos criar alguém apoderado do Espírito. Vamos dar um empoderamento divino, não um empoderamento jezabélico. Que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra, sobre os répteis que se movem no chão, que esse homem domine sobre tudo. Deus nos criou para domínio e não para sermos dominados. Quando estamos da maneira correta que Deus nos criou, não há nada que não possamos fazer. E aí diz o seguinte, assim Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. A mulher não estava nesse momento. Mas Deus não trabalha como nós. Deus trabalha do fim para o começo. Como assim? Deus, quando ele pensa em algo, ele já vê aquilo terminado. É por isso, minha querida, que quando eu vejo um filho dando trabalho e a mãe descabelando, eu disse, vamos vê-lo terminado. Vamos focar. Não vamos olhar as drogas, não vamos olhar nada do que ele está fazendo agora. Vamos olhar esse moço terminado. Vamos olhá-lo florindo da maneira que Deus o criou. E vamos levantar essa oração dessa maneira. Deus, eu vejo o meu filho terminado. Não vejo os estragos que o inimigo está fazendo no percalço do caminho. Mas eu vejo terminado da maneira que o Senhor o criou. A mulher não estava presente nesse momento, mas na imaginação de Deus, ela já estava feita, pronta, programada para vir fazer um trabalho espetacular na terra. As feministas, eu nem peço desculpa para elas, que estão assistindo a live que não gosta, bem muda de canal, tem um monte de lives ensinando o empoderamento, vá para lá, porque as que ficarem aqui vão saber que são femininas, delicadas, que amam florzinhas que o marido traz. Falar nisso, olha, hoje o carinho dele, ele trouxe hoje, que amam florzinhas, que amam coisinhas no cabelo, que amam se arrumar para Deus, para o seu marido, que amam a si próprias porque são imagens de Deus. As femininas que querem empoderamento para brigar com o marido, mostrar punho para marido, fique à vontade, querida. Mon chéri, porque aqui tem mulheres femininas projetadas no coração de Deus, pensada em cada detalhe, imaginada em cada detalhe, nada lhe escapou, nada lhe fugiu. E aqui está Deus dizendo, façamos. E na cabeça dele, homem e mulher, os criou.
E Deus os abençoou. Na hora que ele estava pensando em Adão, ele pensava em você e pensava em mim. Eu estive no pensamento de Deus desde a fundação do mundo. Ele me imaginou, ele pensou em mim desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o apóstolo Paulo diz que ele já pensava em mim, ele pensava em você. Por isso, minha querida, nada pode nos arrebatar desse amor. Vamos caminhando. Você precisa saber disso antes da gente entrar no processo do estudo que o Senhor vai desenrolar. É aqui que desenrola o manto, como diz alguns por aí. E aqui não é mistério, aqui é tudo revelado pelo Senhor. Não é época de mistério mais, é hora de revelação. Ah, é mistério. Bem, mistério é algo que não é revelado. E o Senhor disse, eu estou revelando a vocês, porque vocês foram criadas. Eu vou devolver essa identidade a vocês. Vocês agora vão aprender como eu as criei, por que as formei, por que você está aqui. Você não está aqui para ser mais uma na multidão. Você está aqui, minha querida filha, com um propósito que eu sonhei e ambicionei antes da fundação do mundo. Vamos lá? Seguindo. E Deus os abençoou e disse, multipliquem-se, encham a terra, dominem-a, dominem-a. Sabe por que nós somos fortes? Estamos sempre querendo um lugar para mandar, bem porque Deus nos criou para mandar. Agora, o poder só é espalhado quando mandamos da maneira correta, quando mandamos daqui de cima das regiões celestes com Cristo Jesus. Não é autoritarismo, é autoridade. Eu vos dou autoridade. Pensa. E Deus os abençoou. E novamente disse, dominem a terra, tenham poder sobre os peixes, sobre as aves dos céus, sobre os animais que rastejam pela terra. E disse mais, eu dou a vocês todas as plantas que nascem na superfície de toda a terra, que dá semente, todos os vegetais para alimento. E Deus viu que tudo havia feito, e eis que havia ficado muito bom. E houve tarde e manhã, e tudo isso aconteceu no sexto dia. Desta forma foi concluída a criação dos céus, da terra, com tudo que neles existe. E no sétimo dia, tendo Deus terminado sua obra, ele descansou. Vá prestando atenção nos detalhes. Deus criou o homem aqui, viu que tudo era muito bom agora e descansou. Preste atenção, leia a Bíblia, mas leia nos mínimos detalhes para você ir pegando os remas, as pérolas, as pepitas de ouro que são extraídas. Não leia a Bíblia como você lê um jornal, minha amiga, minha irmã. Coma, delicie-se, sabe? Mas não como algo que... Sabe, uma notícia passageira, corriqueira, não. Eu agora vou parar para ouvir o que meu pai tem para falar comigo. Sabe por que a igreja não está fluindo? Abandonamos o santo livro do Senhor. Voltem às origens. Voltemos para a palavra. Vale a pena ler de novo. Vale a pena comer de novo. Vale a pena ficar perto de novo. E diz assim, dessa forma foi concluída a criação dos céus e da terra, com tudo que nele existe. No sétimo dia, Deus, tendo terminado sua obra, ele descansou. Deus abençoou o sétimo dia e declarou ele santo, pois ele descansou de toda a obra da criação. Esta é a história da origem dos céus e da terra criados por Deus. Estamos nas origens. Quando você quer conhecer uma história de uma cidade, de um lugar, vá às origens.
Ainda não havia vegetação, nem semente que houvesse brotado da terra, porque o Senhor ainda não havia feito chover sobre a terra, e também não havia seres humanos para cultivar a terra. Mas antes diz que já tinha feito, façamos o homem. Você entendeu? Ainda não estava materializado, mas aqui já estava pronto, terminado. Por isso que eu disse, Deus começa do fim para o início. Ele terminou aqui e agora ele vai materializar aquilo que ele projetou para o homem ser semelhante a ele. Estão entendendo? Até aqui tudo bem? Então lá vamos nós. Te prometo que não vai ser uma chatice essa série, mas você vai sair daqui PhD em identidade com Cristo. Com certeza. E aí diz que ainda Deus não havia feito chover, havia um orvalho caindo, porque não havia homem para cuidar da terra. Então o Senhor, mas havia um vapor que subia da terra e irrigava toda a superfície do solo. Havia um orvalho que caía todas as manhãs. Então, só então, Deus formou o corpo humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e ele tornou-se alma vivente. Vê que Deus materializou homem e mulher, os criou, macho e fêmea os criou aqui, na palavra dele. Depois é que deu forma e materializou. E aí plantou também o Senhor Deus um jardim no Éden. Quando o homem é criado, que Deus sopra nas narinas dele, o sopro de vida, sopro celeste, sopro que vem do céu. Isso aqui, ó, faça isso aí agora, você do outro lado da live. Sentiu? Ai, irmã Beth, isso é o vento, um ar. Bem, respiração celestial. Você não faria isso se algo celestial não estivesse borbulhando dentro de você e que te faz se sentir vivo. E então passou a ser alma vivente. Oh, aleluia! Aí Deus fez um jardim. Quero que as mulheres prestem atenção nisso. O homem foi feito, dali da onde surgia o orvalho que molhava a terra, um barro, Deus foi lá, amassou o barro e fez o homem. Agora, quando na imaginação dele chegou a nossa vez, chegou a nossa hora de sermos criadas. Olha a preparação. Não estou menosprezando os homens que foram feitos do pó da terra. Deus queria sim. E eu não estou aqui contrariando a vontade de Deus, que queria que ele se chamasse Adão. Homem de terra, homem vermelho, porque a terra era vermelha. Entendeu? Vermelho, Adão. E aí o Senhor começou a preparar o terreno para nos trazer à luz. Aí Deus plantou um jardim. Vocês estão vendo aqui atrás de mim? Eu amo jardim. Amo jardim. Será por que nós amamos florzinhas, coisinhas, mimosas? Olha a delicadeza. Deus ia criar um ser tão super poderoso no espírito. Mas ele tinha que colocar delicadeza nisso tudo, porque senão virava um furacão. E ele plantou um jardim no Éden. Para os lados do Oriente, nesse jardim, e aí ele trouxe o homem.
que ele fez do lado de fora do jardim, ele trouxe o homem e colocou nesse jardim que ele havia criado, preparando o terreno para nós chegarmos. Então o Senhor Deus fez brotar toda espécie de lindas árvores que produziam frutas boas como alimento. Papai do céu ornamentou a nossa casa espiritual aqui na terra. Começou a botar as florzinhas que Elizabeth Cornélio tanto ama, que ela cerca de flores. Plantei um jasmim aqui, ele já está dando florzinhas, um perfume à noite, maravilhoso. E aí ele falou, bom, mas ela não vai viver só de flores. Aqui na minha mente, esse ser que eu vou trazer, o homem já está ali pronto. Então, ele criou lindas árvores que produziam frutas boas como alimento. Deixa eu contar um segredo para as irmãs, que às vezes está acima do peso. As melhores obras para nós vivermos bem. Não comam enlatados. Tirem enlatados de vocês. Nós vamos criar uma série sobre isso. Comendo e bebendo para a glória de Deus. E volte para as origens, coma muita fruta. Coma muitas verduras. Porque isso foi projetado, nosso corpo foi projetado. Muitos estão adoecendo porque mudaram a dieta que o Senhor plantou em nós. E isso faz parte dessa série. Por que fugimos? De que estamos fugindo? Mulheres em fuga. Tudo isso vai pegando cada coisa porque ela vai fazer parte dessa série. E aí o Senhor fez brotar as lindas árvores que produzem frutos como alimentos. No centro do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 2 árvores. E elas existem até hoje. Aqui. As escolhas que fazemos. Nascia no Éden um rio que atravessava o jardim para irrigar, dividindo-se em 4 braços. Aquele rio imenso saía um para cá, outro para cá. Mas olha a delicadeza de Deus. Um desses braços era o rio Pison. Eu dei um estudo desse no rádio e uma irmã esses dias falou, irmã Elizabeth, ficou faltando um rio, você só deu os 3 há 20 anos atrás. E eu disse, bom, haverá séries que eles vão estar ali, porque cada um tem um nome e um significado. Mas olha bem, o rio Pison, que atravessava toda a terra de Havilá, nessa região existe ouro. Esse ouro era de fina qualidade. Lá também existem pedras preciosas como o bidélio e a pedra de ônix. E o segundo braço, vai prestando atenção que o carinho de Deus, depois que ele já tinha criado todas as coisas, não tinha mais nada para ele inventar, não tinha mais nada para ele criar. Vê que ele já tinha feito o sábado, que ele tinha descansado de toda a obra e viu que tudo era muito bom. O homem e a mulher ainda estavam no projeto. E ele agora tinha todo o tempo, depois que ele descansou, para se esmerar naquilo que ele ia fazer. Por isso eu disse, já havia tudo que nós íamos precisar, tudo que ia nos encantar, estava tudo preparado. Deus criou uma casa. Como um rapaz, quando vai pegar uma moça para casar, ele faz a casa, ele ornamenta, ele coloca móveis. Assim foi o Senhor. Deus precisava de nós? Não. Mas ele é um Deus que queria comunhão. Ele não queria só os anjos, arcanjos, serafins, querubins lá em cima. Ele queria um ser que ele pudesse ter intimidade. Ele queria filhos. Por isso ele nos criou.
não é porque nós podemos dar algo a ele. Por isso eu sou indignada com a religião de Jeroboão, que sempre tenta pegar algo. Ah, eu estou dando essa série, agora vocês me mandam dinheiro. Não! Deus não precisa de nada. Ele só queria a nossa pessoa. Só a nossa comunhão com ele. Então ele ornamenta, ele coloca orvalho, ele coloca verduras para brotarem, frutas deliciosas, ele ornamenta com flores, ele coloca um jardim e ele agora começa. Você já viu o barulhinho da cachoeira? Eu tenho uma aqui atrás, eu vou fazer um programa lá, vou fazer uma live lá. Desce. Aqui atrás da nossa casa, onde estamos, está a Mata Atlântica. E lá de cima da montanha desce águas. E aqui temos veios dentro do quintal, ali atrás, que corre vários regos d'água e eu fico ali escutando aquele barulhinho. Sabe, barulhinho de água correndo? Todos nós temos isso dentro de nós. Você já viu que quando você quer sossegar, você compra uma viagem, uma passagem e vai para um lugar onde tem floresta, onde tem barulho de água, onde tem o peixe, onde você pode pescar? Meu amor, isso é a natureza que o Senhor criou dentro de nós, falando: voltem para mim. Deus não nos criou para a cidade, para a metrópolis, para esse barulho que adoece. Ele nos criou para um jardim. Vamos andando, porque senão eu não inicio a série. Eu estou dando uma preliminar para entrarmos. E aí diz o seguinte. Ai, que lindo, Jesus. Eu fico apaixonada. E aí ele colocou ouro. Será por que a gente gosta de um brinquinho de ouro, de um colar de ouro, hein? Aqui diz que havia um ouro, pensa, ouro de fina qualidade, e havia pedras preciosas, como o bidélio, a pedra de ônix. E engraçado que se você for no livro de Ezequiel, você vai ver a mesma coisa onde Deus criou Lúcifer. Quando Deus criou Lúcifer, ele foi feito no meio de pedras afogueadas. Ele andava no meio de pedras afogueadas. Ele foi um ser, o selo da criação celeste de Deus lá em cima. E agora Deus estava criando no meio daquele caos que o diabo criou aqui embaixo, um ser. Será porque o diabo odeia as mulheres? E Deus preparou tudo, agora eu estou descansado, não preciso fazer mais nada, não vou fazer correndo. Isso aqui tem que ter muito, sabe? Muita delicadeza para ser criado. Deixa eu ornamentar para na hora que ela abrir os olhos, ela vai falar: uau! É assim. E agora estava lá, no meio desses bidélios, pedra de ônix, e esse segundo braço chama Guion, e percorre toda a terra de Cuxi. O terceiro braço é o rio Tigre, que corre pelo lado leste da Síria, e o quarto braço é o rio Eufrates. Todos esses você conhece, que um é o rio Nilo, o Eufrates, que estão todos lá no Oriente. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Deu-lhe a seguinte ordem ao homem. Notem que a mulher ainda não havia sido materializada. Deus estava com ela aqui, projetada, criou toda a casa, o ornamento para receber esse ser extraordinário e falou para o homem: agora cuida. E ele deu uma ordem e disse, e deu-lhe a seguinte ordem: você pode comer de toda a árvore que está no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dessa fruta, certamente morrerá.
Preste atenção, a mulher ainda não tinha sido criada. Essa ordem foi dada a Adão. Eu vou ministrar numa live no dia 27 com um pastor que nos convidou a ministrar aos homens. E o que é ser um marido sacerdotal? Vai ser ministrado nessa live. O homem sacerdotal. Deus estava dando o manto sacerdotal para Adão. A mulher não existia e Deus deu uma ordem para ele. Depois disse o Senhor Deus: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda, uma adjutora. Vou trazer para a vida dele uma sócia minha. Ela terá uma sociedade. Eu dou poder e autoridade a ela. Eu vou dar um apoderamento divino para ela. Vou acumular essa mulher de uma visão high definition. Ela vai ver coisas que esse homem não vê. Vou dar uma mente brilhante para ela. Ela vai imaginar coisas que até os planetas vizinhos vai ficar assustado. A engenhosidade que eu vou colocar dentro dela, ela vai dar conta de desempenhar 10, 15 tarefas ao mesmo tempo. Ela fala numa live, ela mexe no computador, ela pega a Bíblia, ela olha ali, ela escreve no caderno, ela pega a água, ela olha para lá, tudo ao mesmo tempo, sem perder o foco. Essa mulher vai estar ali, coluna, levantada. E aí ele disse o seguinte... E aí o Senhor disse, não vou deixá-lo sozinha, trouxe todos os animais do campo, todos os animais, e falou para Adão, coloca nome. No entanto, o homem não encontrou uma companheira que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo no homem. Para quê? Para ele não dar palpite. Porque quando a gente vai fazer uma coisa, o homem fala, não faz assim não. Não vai dar certo. Não faça, você não dá conta. Os homens acham que a gente não dá conta das coisas. Hoje mesmo, meu marido, eu fui fechar uma janela bem alta. Ele, não mexe, já estou terminando o café da manhã. Eu vou aí. Ele acha, você machuca a mãozinha, você cai, você... Bem, a gente põe fogo no mundo. E ele achando que machuca a mãozinha. Você é capaz de fabricar até uma casa se quiser. Você pode todas as coisas. E o Senhor falou, vou pôr ele para dormir, senão fica dando palpite. E dormiu um sono profundo. Pensa o que o Senhor fez, o primeiro clone, né? E aí diz... E enquanto ele dormia, Deus tirou uma das costelas dele e fechou o lugar em que ficava a costela. E dessa costela, osso, carne e sangue. Desses 3 componentes, Deus fez uma mulher e a levou ao homem e disse, essa sim, aquela que você viu passando, a macaca, a lioa, aquilo não era para você. Essa sim. É para você. E ele disse, essa sim é parte dos meus ossos, da minha carne, ela será chamada mulher. Por isso meu programa chamava, seu nome é mulher. Ela será chamada mulher, varoa, né? Porquanto foi tirada do homem, e ela é Eva. E ele deu o nome a ela, Eva. Mãe, mulher que recria, aquela que dá vida. Então, eu tenho falado para muitos maridos, quando eles vêm falar de separação, que vai separar porque não suporta mais, eu sempre falo assim, como você chama sua mulher? Aí uns falam, eu chamo ela de nega, bem, mo. Mas quem é ela para você? Ela é a mulher, uma mulher, que eu casei.
Não, quem é ela para você? Não estou entendendo a pergunta, irmã Elizabeth. Pois aí está o problema, a origem do seu problema que você quer separar. Você vive com alguém que você não conhece, não sabe a origem, não sabe quem é ela. E eu te explico quem é a sua mulher. Como assim a senhora está acabando de conhecer a gente? A gente marcou um gabinete, naquela época, né, que eu ficava em gabinete pastoral e cuidava de muitas mulheres na rede de intercessão e de muitos casais, e naquela época. E eu falo aos maridos, aos homens, quero mandar um abraço grande, um shalom para todos os homens, que agora já passa de 20% da nossa audiência. Deixa eu dizer uma coisa, você nunca vai se dar bem com sua esposa, enquanto você não souber quem é ela, não acolher ela, como Adão deu essa acolhida. Ele disse, essa sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, sangue do meu sangue. Porque enquanto você não olhar para essa mulher como alguém doado por Deus de maneira extraordinária e que ela faz parte de você, vocês dois não são dois, vocês viraram um, e que vocês não podem se separar sem sofrer uma amputação eterna, porque quando Deus junta, e o que Deus uniu, não separe o homem, e quando o homem faz isso, quebrou lá em cima, você não sabe quantos demônios você atrai para a sua vida, e que você quebrou, rachou o plano original de Deus na sua vida. É melhor que, por isso que o apóstolo Paulo disse, é melhor que não se case do que casar para separar. Sabe? Então ele diz, é o osso dos meus ossos. Então o homem tem que saber com quem ele dorme. Ah, mas ela tem um temperamento difícil. Como você a chama? Ah, mulher briguenta, rilhenta. Pois, meu amor, você vai ter aquilo que você profetiza com sua boca grande. Meu marido, eu que não sou besta, não sou boba, eu sempre conto só os testemunhos bons do lado dele. Quando ele ouve, meu amor, ele é obrigado, lá dentro dele ele se obriga, mesmo que ele não é. Ela fala de mim com tanto amor para as pessoas. Eu não posso ser nada menos do que isso que ela vê em mim. E quando ele começa a fazer uma coisinha que vai prejudicar, eu falo, Valdemarzinho? Uai, cadê meu Valdemarzinho? Cadê o homem bom, maravilhoso, que eu amo, que cuida de mim igual uma princesa? Você tá entendendo? Você tem um marido que você faz e você tem a esposa que você faz. Chama ela de briguenta, fala dela na frente das pessoas e ela vai se tornar aquilo que você fala que ela é. Essa é Eva. A mulher que sai vida dela. Essa é a mulher que vai doar vida e vai encher a terra. Preste atenção nesses detalhes. E o próprio bicho chamado Satã, Ra-Satã, que o Senhor o repreenda, o oponente de Deus, ficou, enquanto Adão estava sendo feito lá de fora do jardim, ele falou, ele arrumou o caos que nós criamos, o caos todo aqui embaixo, o Espírito está movendo na face das águas, agora ele começa a criar coisas lindas, e ele criou árvore, e montanha, e mar, e céu, e estrela, e sol, e lua, e o bicho olhando. Criou o homem à imagem e semelhança dele. Mas quando Deus, depois do descanso, ele falou, espera aí, tem um negócio errado acontecendo. Não era para ter terminado?
Ele descansou, ele criou o sábado. Ele está inventando o que mais? E ficou de olho. E aí o Senhor põe florzinha, ele falou, ixi, lá em cima tem tudo isso, um jardim celestial. E lá em cima tem um rio, ele está criando uma cópia aqui embaixo desse rio. Eu fui feito no meio de pedras afogueadas. Ele já criou o homem, para quem que ele está criando essas pedras? O que que ele ainda vai fazer que não podia ter feito de fora do jardim com o mesmo barro? E ele já ficou alvoroçado com os demônios dele e com a terça parte que tinha caído e Lúcifer de olho. Presta atenção, mulheres. Uai, gente, espera aí. Não acredito. Eu olhei aqui, acho que eu olhei no ponteiro de segundos. Passou as horas, 11 horas. Eu nem entrei. Vou mais 2 minutinhos, vocês concordam de eu passar 2, 3 minutinhos só para mim concluir essa partezinha? Para gente começar amanhã em algo extraordinário? Se sim, faça assim para mim. Pode? E aí, não tô vendo ninguém falar nada. Pode continuar? Então tá bom. E ele ficou de olho. De olho. Por que que tem florzinha, que tem rio, que tem pedras, que tem tudo? E Deus pega e cria a mulher. E quando esse homem diz, essa é Eva, a mulher que vai junto comigo fazer todos os dias coisas que nós somos semelhantes a Deus, nós vamos encher a terra criando filhos à imagem e semelhança de Deus. Ele falou, uau, então esse é o plano, eu arrastei a terça parte, ele agora criou um ser super especial, olhos high definition que vê tudo, foi feita no meio do jardim, com pedras, no meio das pedras, no meio do rio, criado de 3 materiais, água, sangue e um osso forte, que vai ser alguém super potente, que foi colocada para ajudar esse ser que ele criou a imagem e semelhança dele. Isso não vai dar certo. Nós temos que nos cercar e fazer alguma coisa. Esse ser chamado Eva, mulher, não pode ficar nesse jardim sem que a gente ataque. Nós fomos criadas para fazer ciúme em Satanás de tudo que ele perdeu lá em cima e Deus colocou dentro de nós. Acredita nisso? Que Deus colocou na mulher, por isso esse ódio contra nós mulheres. Somos a arma de Deus na vida do homem, para colocar esse homem para realizar tudo o que ele quer que seja realizado. Nós não estamos aqui para nos empoderarmos, para dominar o homem. Estamos apoderadas em Deus, cheios de dons espirituais maravilhosos, para ficarmos do lado desse homem, não é na frente. Mandando, dando ordem para que ele venha atrás de nós, nós abrindo caminho. Do lado, fincando ele como uma coluna e dizendo, vai. Deus te deu ordem, te capacitou, você pode, você consegue, fica firme, eu estou do seu lado, eu sou uma Eva, eu sou uma arma poderosa de Deus na sua vida, para que você não seja destruído. Eu não sou uma arma destruidora, mas eu sou uma arma de Deus, colocada dentro desse lar para destruir, junto com Jesus, as obras do diabo. Essa é a nossa identidade.
Vê o que Deus vai fazer conosco nesses dias? Por isso, não perda os próximos capítulos. Não perca. Não é perda. Não perca os próximos capítulos da série Mulheres em Fuga. Porque amanhã, meu amor, nós vamos entrar em algo tão extraordinário dentro dessa visão. Vamos ver por que a primeira mulher foi colocada em fuga, para que não fosse realizados os planos de Deus aqui na terra. E por que o segundo Adão, Jesus Cristo, veio resgatar tudo isso para fazer-nos ficar de pé. Então, vamos embora? Vamos embora? Que Deus te abençoe. Ligue para suas amigas, conta para ela, diga: menina, a série Mulheres em Fuga é para abrir os nossos olhos de quem somos em Cristo Jesus, e nós vamos ficar mais apoderadas do Espírito do que já estamos, e nunca mais o inimigo vai nos mover da posição celestial que o Senhor nos deu. Beijo, amo vocês, nos encontramos no Vale a Pena Ler de novo, 16h30, até lá, espalhe e compartilhe enquanto estamos aqui, glorificando o Senhor, te encontro, beijos.